Olá, amantes de neuro! Aqui é a Raíssa Patrocínio e aqui no canal Simplificando a Neuro eu falo sobre neurociência, neuroanatomia e neurofisiologia de uma forma muito simples e didática. A gente está dividindo esses vídeos de memória em diversos vídeos para não ficar um vídeo muito longo e muito complicado de assistir. Mas antes de começar o vídeo, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, porque assim que tiver vídeos novos, eu for postando vídeos novos, vocês recebem notificação, mas também para você curtir o vídeo, compartilhar e comentar o vídeo para aparecer para mais pessoas ainda. E hoje a gente vai falar sobre memória de trabalho. Em alguns vídeos eu já falei o que é mais ou menos a memória de trabalho, mas hoje a gente vai entender quais são as áreas cerebrais responsáveis pela memória de trabalho e por que ela acontece. Então, quando a gente fala sobre memória a gente está falando de armazenamento. A gente está falando de uma informação que a gente teve uma aquisição, então a gente teve uma aquisição de informação, essa aquisição ficou no armazenamento, né? Ficou ali no nosso estoque, a gente, quando puder, ter uma evocação. Então, quando eu quiser, eu evoco essa memória novamente. E o que acontece com essa memória? A memória de trabalho, ela não tem esse armazenamento, ela não tem essa evocação, porque é uma memória imediata. É uma memória que onde eu só vou utilizar só para entender um contexto. Mas, apesar dessa memória de trabalho ser assim, a gente precisa entender que as nossas memórias nos tornam indivíduos. Por isso a palavra indivíduo, a gente é individual. Nenhuma pessoa é idêntica a outra igual a outra. Isso porque cada pessoa teve uma experiência diferente, ela teve uma aquisição de memórias diferentes, o armazenamento dela é diferente e ela vai evocar, vai transmitir essa informação de maneira diferente. Porque são as memórias que nos tornam indivíduos, que nos tornam pessoas especiais, assim. Cada pessoa teve uma experiência específica. Então a gente fala muito disso, de memória se nos tornar indivíduo. E o que é uma memória de trabalho? A memória de trabalho é a memória que a gente chama de memória online. É aquela rápida, aquela memória que não vai ter nenhuma base bioquímica. Ela não vai deixar rastro no nosso cérebro. Porque o que acontece? Todas as memórias é como se elas fizessem um caminho do ponto A para o ponto B. Isso daqui é uma memória. Esse caminho aqui, nós temos neurônios, nós temos os neurônios aqui que vão se conectar um com outros, vão fazer sinapse, e aí esses neurônios vão liberar neurotransmissores, vão liberar proteínas, vão ter toda uma base bioquímica para essa memória acontecer. O que acontece é que a memória de trabalho, ela não tem essa base bioquímica, ela não tem um rastro que ela deixa, um caminho que ela deixa no nosso cérebro. Isso porque ela é uma resposta imediata. Ela dura de segundos a no máximo minutos. Me explica melhor. Por exemplo, esse vídeo que você está vendo agora, eu estou falando várias palavras, uma seguida da outra, e você não decorou cada palavra que eu falei. Você está me ouvindo, você está lendo, né? Você pode pegar um livro e estar lendo esse livro, e o que acontece é que você está ouvindo tudo isso e está entendendo o contexto do que eu estou falando. Você não está decorando ou aprendendo cada palavra. Você está usando isso no seu cérebro, mas só para ter um contexto do que eu estou falando. Isso é memória de trabalho. Ela é aquela memória que a gente utiliza só para a gente entender qual é a situação. E aí eu vou entender, eu preciso fazer essa memória uma memória de longo prazo, de curto prazo. Eu preciso entender melhor sobre isso e eu vou explicar mais para frente. Mas a memória de trabalho é aquela memória imediata. E quais são as áreas cerebrais que vão estar relacionadas com a memória de trabalho? Quando a gente olha no nosso cérebro, eu sempre falo em todos os vídeos, nosso cérebro ele tem conexão com diversas áreas, mais pra frente vocês vão entender o porquê que eu tô falando essa conexão com diversas áreas. Mas nós temos umas áreas que são predominantes na memória de trabalho, como o nosso córtex pré-frontal, então essa área do nosso córtex pré-frontal está relacionada com a nossa memória de trabalho, a nossa amígdala, que aí você fala, nosso centro do medo, ali a nossa amígdala que está responsável também no nosso sistema límbico, sim, vocês vão entender o porquê, o nosso córtex endorrinal e o nosso hipocampo. Essas são as 4 áreas que vão estar relacionadas aí com a nossa memória de trabalho no nosso cérebro. Lembrando, apesar da gente ter uma maior conexão nessas áreas aqui, a gente vai fazer conexões com diversas áreas do nosso cérebro para acontecer essa memória de trabalho. Mas o porquê que esses lobos são importantes? O lobo frontal, ele está relacionado com o nosso planejamento, tomada de decisão e com a nossa memória de trabalho. E aí, a nossa memória de trabalho está muito relacionada com a tomada de decisão. Então, por exemplo, eu estou lendo aqui o contexto e eu falo assim, eu vou escrever isso, o que eu entendi,
Então você tá vendo o vídeo aqui, você quer saber se você vai escrever o que você entendeu. E aí você começa, é uma tomada de decisão, você decidiu isso. A nossa amígdala é o nosso centro do medo que a gente fala. E aí a gente vai ver mais pra frente que a memória de trabalho está muito relacionada a gente entender se essa situação que eu estou, se essa situação que está acontecendo aqui agora, eu preciso ter algum medo disso daí. Então a gente tem essa ligação que vocês vão entender. O nosso hipocampo, porque a memória de trabalho ela precisa fazer conexões com memórias pré-existentes, que mais pra frente eu vou falar, e o córtex entorrinal também. Quando a gente fala de neurotransmissores que estão relacionados com a nossa memória de trabalho, a gente tem predominantemente dois tipos de neurotransmissores: a dopamina e a acetilcolina. A dopamina é um neurotransmissor que muita gente fala sobre que é o neurotransmissor do prazer, mas ela está muito mais ligada à motivação e recompensa. Mas também está ligada com o nosso aprendizado, com a nossa parte da nossa memória. E a acetilcolina também é utilizada durante o aprendizado. E aí você vai entender o porquê quando a gente tem uma noite de sono ruim, quando a gente está com muito sono, está extremamente cansada, por que a nossa memória fica ruim. Uma noite de sono, e aí eu pretendo fazer uma aula aqui pro canal do YouTube também sobre sono, mas uma noite de sono a gente tem uma liberação de diversos neurotransmissores que faz como se a gente fizesse. O sono, na verdade, ele é feito para fazer uma limpeza no nosso cérebro. Então, quando a gente dorme, o que a gente está fazendo é limpando o nosso cérebro, vendo que memória que eu vou descartar, que memória que foi importante, o que, que aconteceu todo nesse meu dia inteiro, o que aconteceu no meu dia, para eu conseguir, para saber se essa informação eu vou guardar, essa informação eu não vou guardar, vou descartar, que isso aqui não foi importante para mim, é uma limpeza. Tira todas as partes de toxinas, limpou o meu cérebro. O que acontece quando a gente tem uma noite de sono ruim? Por exemplo, eu estou com a minha bebezinha de 7 meses. E ela não dorme à noite. Ela dorme muito mal à noite. E aí tem dia que eu acordo e falo assim, gente, eu tô lenta. Eu tô muito devagar. Você fala comigo, eu falo assim, "Ah, calma, deixa eu raciocinar." Sabe aquele dia que você fala assim, nossa, não tá fluindo porque eu tô muito cansada? Isso é porque, numa noite de sono ruim, você tem uma baixa de dopamina e de serotonina. Você fica mais para baixo, mais triste, pessoas mais depressivas, pessoas que estão assim, pô, naquela semana, ah, nossa, essa semana não tô legal, tô mais triste, não tô muito bem. Você tem uma baixa desses neurotransmissores, da dopamina e da acetilcolina. E se eu tenho baixa de dopamina e acetilcolina, e se esses dois neurotransmissores estão relacionados com a minha memória de trabalho, consequentemente, a minha memória de trabalho não está afetiva. Eu não consigo fazer ela de forma efetiva por conta dessas baixas dos nossos neurotransmissores. Então, por isso que quando a gente fala sobre memória, sobre aprendizagem, principalmente aprendizado para pedagogos, psicólogos, você fala assim, nossa, meu paciente ele tem muita dificuldade de aprendizado, a gente fala assim, vamos ter um olhar multidisciplinar, mas também vamos ter um olhar global dessa criança. Como que está o sono dessa criança? Como que está o ciclo circadiano dela? Como que está o ambiente dessa criança? Como que está o ambiente de estudo? Porque tudo isso, sono, o ambiente, tudo interfere nos neurotransmissores. E a gente vai ver nas próximas aulas sobre memória de longo prazo e sobre aprendizado, e tudo se refere a isso, tudo se refere ao neurotransmissor. Então, se eu tô num ambiente, a criança não dorme mal, a criança vai dormir lá meia-noite, acorda às 6 horas da manhã para ir pra escola, aí fica, não vai adiantar. Não vai adiantar que a criança não vai conseguir, ela não vai ter liberação de neurotransmissor. E quando a gente tá com sono, principalmente, ou a gente tá triste, a gente tem uma diminuição de neurotransmissor, a gente fica mais lento na memória. A gente fala assim, deixa eu ver de novo. Deixa eu entender direito. Mas eu falei para vocês que a nossa memória de trabalho está relacionada com diversas áreas do nosso córtex e que ela precisa saber no hipocampo lá por conta de ter memória pré-existente. O que acontece? Se eu estou numa experiência, se eu estou num ambiente novo e eu estou utilizando a minha memória de trabalho o tempo inteiro que a gente está utilizando, o que é importante a gente entender se essa informação é nova ou se não é nova, se ela é útil ou se ela não é útil. É isso basicamente que a memória de trabalho faz. Por exemplo, eu tô andando de bicicleta. E aí, na frente, eu chego uma pedra gigantesca. Nisso, a minha memória de trabalho, ela vai fazer o quê? Ela já vê a pedra, e aí o que acontece? Ela já vai ativar lá o nosso hipocampo assim. O que que eu faço? Eu já tive essa experiência antes, eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei qual que vai ser o comportamento que eu vou ter nesse caminho aí de frente para a pedra. Então, isso a gente sempre precisa fazer
um, um recap disso tudo, para a gente poder ver se eu já tive experiência com isso ou não, se essa informação é nova ou não, e o que essa informação nova vai trazer para mim. Um exemplo disso daí é o que a gente vê com um animal. Então, por exemplo, eu tô andando na rua e eu olho e falo assim, nossa, esse animal parece uma aranha. Eu olho para aquilo ali e parece uma aranha. Nisso daí é a memória de trabalho que está utilizando. Porém, ela vai ver uma memória existente, pré-existente, se eu reconheço esse animal. Se eu já tive uma experiência com ele, se eu já tive uma familiaridade com ele. E eu vou ver, esse animal é perigoso, ele pode me matar, ele pode soltar um veneno, ele pula, ele não pula, para saber qual que vai ser o comportamento que eu vou ter. Então, por exemplo, você já deve ter tido essa experiência, você tá em casa, tá mais escuro, alguma coisa assim, e você vê uma escovinha igual essa daqui, num cantinho assim, caída, de uma forma que você olha aquilo e fala assim, parece uma aranha gigantesca. E aí você olha aquilo ali e te dá medo, você sai correndo, você vai acender a luz para você enxergar aquilo. Isso é a sua memória de trabalho, ela tá fazendo conexão lá com o seu hipocampo, com memórias pré-existentes, para ver se isso é perigoso para minha vida ou não. E qual atitude você vai tomar. Ah, realmente é uma aranha. Eu já tive contato com a aranha. A aranha é perigoso, ela pode me matar. Sai de perto, sai correndo, grita, esperneia. É isso que acontece. Então, a memória de trabalho, apesar dela não deixar rastro nenhum pra gente, apesar dela não ter nenhuma base bioquímica, não tem nada assim que vai falar assim, nossa, acontece isso, aquilo, libera esse neurotransmissor por conta dessa proteína. Não tem uma base bioquímica fundada. A gente sempre olha na memória pré-existente para saber se essa informação é nova ou não, se é útil ou não e se causa algum perigo para a gente ou não. E aí a gente entra num transtorno, a esquizofrenia. A esquizofrenia, a gente já tem estudos comprovando, alguns esquizofrênicos eles têm uma disfunção no nosso córtex pré-frontal. Está relacionado com a nossa memória de trabalho, com a nossa tomada de decisão e com a nossa percepção da realidade. O que acontece é que a pessoa com esquizofrenia, ela tem essa dificuldade na memória de trabalho. Então ela não consegue ter uma noção da realidade, porque quem mostra pra gente a realidade é a memória de trabalho. Acabei de explicar para vocês sobre a escova. Então, o esquizofrênico, quando ele olha essa escova aí no canto, ele não consegue depois parar, refletir, recordar uma coisa dele e falar assim: ah, essa forma aqui, com esses pauzinhos aqui, desse formato, desse jeito, é uma escova de cabelo e não é uma aranha. Ele não tem essa percepção dessa realidade. E aí o que acontece? Essa transformação dessa realidade, ele olha isso que eu faço, é uma aranha. E aí ele se sente perigo, ele tem perigo. Então ele vê, por exemplo, um tanto de pessoas assim no lugar. Ele não consegue ver se aquilo são pessoas, se é um quadro ou se é um monte de monstro ao redor dele. Porque ele tem essa disfunção do córtex pré-frontal, essa distorção da realidade, não consegue guardar aquela informação. Isso é uma escova, então não é perigoso para mim, não tem problema nenhum, eu posso pegar, eu posso apertar que não causa perigo nenhum. Ele não tem ele tem uma distorção da realidade e ele acha que essa escova pode ser uma aranha e pode ser perigoso, pode matar a vida dele. Então a gente está muito relacionado com a esquizofrenia por conta dessa disfunção do córtex pré-frontal e uma piora do quadro da memória de trabalho. Gente, memória de trabalho é uma aula mais rápida, mas ela é extremamente importante para a gente conseguir depois entender a memória de curto prazo e memória de longo prazo. Um grande beijo, até o próximo vídeo.